Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio, e baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós analisamos um tema bíblico com profundidade. Hoje vamos falar sobre as incoerências da Bíblia. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí de joinhas para nós. Comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você desejar assistir os outros vídeos da série que nós já fizemos, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode assisti-los. Uma forte evidência da fragilidade dos textos bíblicos são as inúmeras incoerências que encontramos em diversos relatos da Bíblia. Muitos religiosos dizem que já leram a Bíblia diversas vezes e não encontraram nenhuma incoerência, nenhuma contradição, nenhuma discrepância nos textos da Bíblia. Dizem, inclusive, que um livro inspirado por Deus, jamais poderia conter contradições, incoerências. Realmente, eu concordo. Se a Bíblia fosse um livro realmente inspirado por Deus, com certeza não existiriam contradições nesse livro. Pois, visto que Deus é todo-poderoso, segundo os religiosos, é um Deus criador de todo o universo, com certeza ele ia estar por trás aí desse processo, e não permitiria que informações conflitantes, informações erradas, informações equivocadas fossem colocadas no seu livro. Ainda mais um livro que, segundo os religiosos, foi um livro onde Deus colocou ali todas as informações necessárias para que o ser humano pudesse ter um futuro melhor, para que pudesse entrar em comunhão com Deus e para que pudesse ser uma pessoa que pudesse receber as bênçãos desse Deus, desse Deus bíblico. Então, obviamente, essa divindade iria ter todo o cuidado ao transmitir a sua tão preciosa mensagem. Com certeza é impensável um ser dito todo-poderoso, criador de todo o universo, inspirar homens a transmitir uma mensagem tão preciosa e permitir que esses homens escrevam informações erradas, informações equivocadas, informações conflitantes, para causar confusão na mente dos leitores. Mas nós vamos descobrir aqui nesse vídeo hoje, eu junto com vocês aí, nós vamos pesquisar, vocês vão analisar na própria Bíblia de vocês, nós vamos mostrar a vocês dezenas de passagens aonde na Bíblia há relatos paralelos, quer dizer, dois escritores relatam o mesmo evento, e nós vamos fazer uma comparação e vocês vão observar dezenas de contradições, de erros, de conflitos, informações equivocadas que estão na Bíblia. Você vai observar com seus próprios olhos e você vai chegar a essa conclusão lógica e evidente de que a Bíblia realmente não é um livro inspirado por Deus. Por quê? Se a Bíblia fosse realmente um livro inspirado por um Deus todo-poderoso, criador de todo o universo, jamais seria inconcebível que existisse nesse livro tamanha contradição, tamanha incoerência, tantas discrepâncias, tantas informações conflitantes e tantos erros claros dos escritores ao relatar esses relatos paralelos. Vamos começar com um relato muito famoso da Bíblia que está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 31. Esse relato, você pode pegar a sua Bíblia aí
e vamos fazer um estudo aqui juntos. Abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 31. Se você ler o capítulo todo, você vai observar que nesse relato há a história famosa onde Moisés sobe no Monte Sinai para pegar ali os mandamentos de Deus. E segundo o relato, se você observar no versículo 18 do capítulo 31, né, que Moisés sobe para lá, fica um tempo lá, e no versículo 18 diz claramente, acompanha aí na sua Bíblia, pode ser qualquer versão que você tiver aí na sua casa, livro bíblico de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, diz assim, ó, ora, assim que acabou de falar com ele no Monte Sinai, passou a dar a Moisés 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, agora note o ponto, inscritas pelo dedo de Deus. Tá vendo? Então deixa bem claro que Deus escreveu, né, pessoalmente nas pedras, com o dedo dele, foi lá, literalmente escreveu os 10 mandamentos em pedras para que Moisés levasse para o povo lá embaixo. Se você continuar o relato, Moisés pega essas pedras escritas pelo próprio Deus e desce, né, até o povo. Chega lá, o povo, né, está ali adorando um bezerro de ouro. Coisa que o próprio Deus disse que não era para eles fazerem, né? Não era para eles idolatrarem esses ídolos feitos por mãos de homens. Mas veja bem, eles, né, pelo segundo relato, estavam fazendo totalmente o contrário, né? Estavam ali adorando um bezerro de ouro. Então, Moisés fica enfurecido com aquilo, fica nervoso demais, pega as tábuas e quebra, né? Quebra as tábuas, né? Joga elas lá no chão e quebra na frente de todo mundo, né? E dá uma confusão danada, ele fica muito irritado com o povo. Pode acompanhar aí na sua Bíblia, no capítulo 31 de Êxodo. Tá todo esse relato aí que eu estou contando para vocês. Bom, aí passado essa confusão, né? Aí Deus fala para Moisés, ó, sobe lá de novo para nós fazermos outras leis, né? Porque você quebrou as que eu tinha escrito. E Moisés sobe novamente, né? Com as novas tábuas, ele arruma novas tábuas, né? E chega ali. Só que, no segundo relato, se você olhar aí, Êxodo, agora no capítulo 34, você vai ver o versículo 27 e 28. Ali, a Bíblia já mostra, né, nesse relato de Êxodo 34, 27 e 28, que essa segunda vez que Moisés sobe lá para escrever novamente os 10 mandamentos, aí já foi um pouco diferente. Ali diz assim, ó, e Javé disse a Moisés, escreve para ti essas palavras, porque é de acordo com essas palavras que deveres concluir um pacto contigo com Israel. E ele, no caso Moisés, né, continuou ali com Javé 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. E ele, Moisés, passou a escrever nas tábuas as palavras do pacto, as 10 palavras. Então a gente vê claramente aí que nessa segunda ocasião, o próprio Moisés escreveu nas tábuas, né? Então, na primeira vez, Deus escreveu diretamente com o dedo dele. Na segunda vez, Moisés é que escreveu. Deus foi ditando e Moisés foi escrevendo. Porém, se analisarmos o relato paralelo, que já é em outro livro bíblico, o livro de Deuteronômio, se você olhar no livro de Deuteronômio, no capítulo 9 e no capítulo 10, há uma história diferente. Já nesse outro relato, deixa claro, né, na primeira vez, se você ler Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10, acompanhe na sua Bíblia. Deixa claro, ó, que Javé deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, e nelas havia todas as palavras que Javé vos falara. Então, deixa claro que a primeira vez foi realmente Deus que escreveu com o dedo dele. Aí está igual o outro relato lá de Êxodo que nós vimos. Porém, depois da confusão lá do bezerro de ouro, que Moisés quebrou as tábuas, na segunda vez que ele sobe lá para reescrever as leis, aí já o relato já mostra um detalhe diferente. Veja bem, se você olhar aí, observe na sua própria Bíblia, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 1 a 4. Ali, no versículo 1 a 4, diz claramente, diz assim, ó, então o Senhor Javé escreveu
nas tábuas, conforme a primeira escritura. Tá vendo? Os 10 mandamentos que vos falaram no monte. E o Senhor as deu a mim. Você notou? Então, segundo Deuteronômio, capítulo 10, versículo 1 a 4, quando foi escrever pela segunda vez os 10 mandamentos, novamente Deus é que escreveu. Né? Então, veja que são relatos que estão em conflito. Porque lá em Êxodo, né, você observou aí que na primeira vez foi Deus que escreveu, na segunda foi Moisés. Deus foi ditando e Moisés escreveu. Já aqui em Deuteronômio, tanto na primeira como na segunda vez, o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo nas pedras ali as leis. Então eu pergunto a vocês agora, você que acompanhou os relatos aí na sua própria Bíblia, olhou com seus próprios olhos, afinal, quem escreveu as segundas tábuas? Né? Depois que foi quebrada as primeiras, quem escreveu as segundas? Em Êxodo foi Moisés, em Deuteronômio foi o próprio Deus. Qual das duas versões você aí acha que é a verdadeira? Qual das duas versões você acha que exprime a verdade, né, que mostra o que realmente aconteceu? Então aí nós observamos claramente uma enorme incoerência, né, num relato clássico da Bíblia, de muita importância, né, e que nós observamos aí, né, que um escritor, porque os religiosos dizem que foi Moisés que escreveu tanto Êxodo como Deuteronômio, mas há muitas controvérsias sobre isso aí, porque segundo vários historiadores e estudiosos, né, conforme eu já até falei em outros vídeos, né, provavelmente Moisés não escreveu foi nada, porque ele não tinha nem condições de escrever isso naquela época. Né? Nem a escrita em si tinha sido desenvolvida nessa época. Mas, segundo os religiosos, foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí eu pergunto a vocês, será que Moisés confundiu aí? Será que ele não lembra, né, não conseguiu lembrar corretamente o que tinha acontecido com ele ali naquela ocasião? Né? Por que será essa confusão? Será que Deus, ao transmitir essa mensagem, né, ao usar Moisés para escrever, será que ele orientou Moisés de maneira errada? Ou será que Moisés deu um lapso ali, esqueceu, deu um Alzheimer, sei lá? Será que Deus não o corrigiu ali na hora, não o orientou para que esse erro, né, não fosse ali escrito? Né, essa incoerência? Muito estranho, não é? Visto que os religiosos afirmam que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, foi orientado por Deus, né? Uma mensagem tão importante, né? Será que Deus ia permitir, né, um erro tão crasso assim? Né? Uma discrepância tão grande nesse relato? Mas você acha que é só esse caso? É só nesse relato que há contradições, que há incoerências na Bíblia? Não, não. Existem dezenas e dezenas de exemplos. Vamos fazer um estudo aqui, né? Eu e você. Você acompanha a sua Bíblia, eu vou citando a passagem, eu vou citar uma pergunta e nós vamos tentar achar a resposta na Bíblia. Né? Esse esquema que nós vamos fazer aqui vai demonstrar claramente, né, que existem inúmeras contradições, inúmeras incoerências e inúmeras discrepâncias na Bíblia. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: quem induziu Davi a fazer o censo em Israel? Quem? Vamos tentar achar essa resposta na Bíblia? Vamos lá. Vamos tentar achar essa resposta no livro de 2 Samuel 24, 1. Abra sua Bíblia aí. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Vamos tentar achar essa resposta. Quem foi que induziu Davi? Vamos ver? Lá diz assim, ó: a ira de Javé tornou-se a acender-se contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e Judá. Então, conforme você viu aí, quem foi que induziu Davi, ou como diz aqui, incitou a Davi a fazer o censo? Aí deixa bem claro, né? Que foi o próprio Javé, ou Jeová, ou Yahvé, né? Que era a maneira que os judeus chamavam a sua deidade ali naquela época. Então,
foi o próprio Deus bíblico que incitou a Davi a fazer o censo, não é isso? Bem, se você for lá em 1 Crônicas, né, capítulo 21, versículo 1, você vai ter uma resposta diferente. Abra sua Bíblia aí e confira aí com seus próprios olhos. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Vamos ver qual a resposta que vai nos dar agora. E Satanás passou a pôr-se de pé contra Israel e a instigar Davi a recensear Israel. E agora? Qual foi a resposta que a Bíblia te deu aí? Quem induziu Davi a fazer o censo de Israel? Tá bem claro aí, né? Diz que foi Satanás. Agora eu te pergunto, meu amigo. Afinal de contas, quem que induziu, ou instigou, ou incitou Davi a fazer o censo em Israel? Nós temos que acreditar no relato de 2 Samuel, que diz que foi o próprio Deus bíblico, ou nós temos que acreditar no relato de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que diz que foi Satanás. Qual relato está dizendo a verdade? Olha aí, na sua Bíblia, 2 Samuel 24, 1, que diz que foi Deus que incitou Davi. E olha aí, 1 Crônicas 21, 1, que diz que foi Satanás. Veja aí na sua própria Bíblia e me responda com sinceridade. Quem você acha que induziu Davi a fazer o censo? Como podemos, né, ver uma contradição tão grande, né, uma contradição enorme dessa, né? Uma coisa escancarada dessa, um relato que diz uma coisa e o outro relato que diz outra coisa totalmente diferente. E como que podemos presumir que esse livro, a Bíblia, é um livro inspirado por Deus? Como que Deus permitiu uma discrepância tão grande dessa? Uma informação que se contradiz de forma tão crassa como essa? Me diga aí você, né, que leu na sua própria Bíblia, o que você diz sobre isso? Se a Bíblia realmente foi um livro inspirado por Deus, não podemos jamais conceber, né, contradições desse tipo. Mas você acha que é só essa contradição? Não, tem mais, né? Vamos mostrar aqui inúmeras. Vamos continuar nosso esquema? Vamos continuar aqui nossa análise? Eu pergunto a você aí, ó, que está aí. Pegue sua Bíblia e vamos achar a resposta para a seguinte pergunta. Eu pergunto a vocês. Qual era a medida do mar de fundição construído no Templo de Salomão? No Templo de Salomão tinha, né, um objeto chamado mar de fundição. Qual era a medida desse objeto? Vamos tentar achar essa resposta na Bíblia? Abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 7, versículo 26. Aí diz claramente, observe aí na sua Bíblia, 1 Reis 7, 26, que o tamanho do mar de fundição construído no Templo de Salomão cabia à medida de 2.000 batos de água. Está aí na sua Bíblia, olha aí. 2.000 batos de água, que equivale a 44.000 litros. Então, realmente, muito grande, né? Mas, vamos ver qual a resposta que nos dá o livro de 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 5. Agora, abra sua Bíblia aí, 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 5. Lá diz assim, ó, que a medida do mar de fundição, construído no Templo de Salomão, cabia 3.000 batos de água, o que equivale a 66.000 litros. Agora eu te pergunto mais uma vez, afinal, o mar de fundição, né, lá do Templo de Salomão, afinal, cabia 2.000 batos, que é 44.000 litros, ou 3.000 batos, que é 66.000 litros? Qual é realmente, né, a medida correta? Qual relato está dizendo a verdade? Qual está mentindo? Ou os dois estão mentindo?
E como pode um livro que se diz inspirado por Deus trazer uma informação tão conflitante como essa? Vamos continuar nosso estudo? Vamos para a terceira pergunta? Eu pergunto a vocês, quantas baias ou estábulos para cavalos Salomão tinha? Quantas? Vamos tentar achar essa resposta na Bíblia? Abra sua Bíblia aí em 1 Reis, capítulo 4, versículo 26. Aí deixa bem claro, olha aí na sua Bíblia aí, confira aí. Diz assim, ó, e Salomão veio a ter 40.000 baias para cavalos e para seus carros e 12.000 cavaleiros. 40.000. Né? É a resposta de 1 Reis 4, 26. Mas vamos ver agora qual é a resposta do livro de 2 Crônicas 9, 25. Agora abra sua Bíblia aí, no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 25. Diz assim, ó, e Salomão veio a ter 4.000 baias para cavalo, e carros, e 12.000 corcéis. Notou? 4.000 baias para cavalo. Mais uma vez eu te pergunto, afinal de contas, quantas baias ou estábulos para cavalo Salomão tinha? Quem está dizendo a verdade? 1 Reis 4, 26, você viu aí na sua própria Bíblia que fala claramente que eram 40.000. Já 2 Crônicas 9, 25 diz claramente que era 4.000, né? Já é mais modesto. Afinal de contas, Salomão tinha 40.000 baias ou estábulos para cavalos ou 4.000? Quem está dizendo a verdade? Quem está dizendo a mentira? Ou os dois estão mentindo? Porque os dois estão dizendo a verdade, não tem como. Né? Ou é 40.000 ou é 4.000. Ah, será que houve um erro aí na hora de traduzir a Bíblia? Algum esqueceu um zero aí? Ué, mas espera aí. Deus não estava orientando os escritores e os tradutores e os copistas que fizeram as cópias? Como que ele permitiu uma coisa dessa? Será que Deus, se realmente estivesse inspirando a escrita desse livro, ia permitir, né, esses erros, né, grotescos, esses erros enormes, essas contradições enormes na sua tão preciosa mensagem? Vamos continuar nosso estudo? Agora eu te pergunto, quantos eram os chefes de oficiais de Salomão? Quantos? Vamos achar essa resposta na Bíblia? Abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas 8, 10. Lá diz assim, ó, abre aí, 2 Crônicas 8, 10, acompanha aí. Esses eram os chefes dos prepostos que pertenciam ao rei Salomão. Ó, 250 os capatazes sobre o povo. Então, 2 Crônicas 8, 10 diz claramente que foi 250. Mas vamos ver agora que resposta nos dá o livro de 1 Reis 9, 23. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 9, versículo 23. E acompanhe comigo aí. Diz assim, ó. Esses eram os chefes dos prepostos que estavam sobre a obra de Salomão. 550 os capatazes sobre o povo. 550. Notou aí? Em 2 Crônicas 8, 10, diz que eram 250. Já em 1 Reis 9, 23, diz que eram 550. Mais uma vez eu te pergunto, afinal, quantos eram os chefes de oficiais de Salomão? Eram 250 ou eram 550? Mais uma pergunta. Quem foi o sucessor do rei Josias? Quem foi? Vamos ver o que a Bíblia nos responde? Abra sua Bíblia em Jeremias 22, 11. Abre aí, Jeremias capítulo 22, versículo 11. Diz assim, pois assim disse Javé, concernente a Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reina em lugar de Josias, seu pai. Ó, quem foi o sucessor do rei Josias? Segundo Jeremias 22, 11, não foi outro senão Salum. Mas vamos ver a resposta que nos dá o livro de 2 Crônicas 36, 1.
Abra sua Bíblia aí e acompanhe. 2 Crônicas 36:1. O povo da terra tomou então Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai. 2 Crônicas 36:1, você viu aí, diz claramente que foi Jeoacás. Agora eu pergunto novamente, quem foi o sucessor do rei Josias? Foi Salum, conforme afirma categoricamente Jeremias 22:11? Ou foi Jeoacás, conforme afirma claramente 2 Crônicas 36:1? Quem está falando a verdade aí? Me diga você. Vamos mais uma pergunta? Aonde Arão morreu? Aonde que Arão morreu? Vamos ver a resposta da Bíblia? Abra sua Bíblia aí em Números 33:38. Acompanhe comigo, diz assim, ó, e Arão tinha 123 anos de idade ao morrer no Monte Hor. Então, Números 33:38 diz claramente que Arão morreu no Monte Hor. Mas vamos ver agora a resposta do outro livro, que conta um relato paralelo. Deuteronômio 10:16. Abre aí sua Bíblia. Deuteronômio 10:6, né? Melhor dizendo, 10:6. Diz assim, ó. E os filhos de Israel partiram de Beerote Bene-Jacã para Moserá. Arão morreu ali e foi enterrado ali, em Moserá. Agora eu te pergunto novamente, afinal de contas, aonde Arão morreu? Será que ele morreu em Or, conforme diz claramente Números 33:38, ou ele morreu em Moserá, conforme fala claramente Deuteronômio 10:6? Leia aí na sua Bíblia e me responda. Quem está dizendo a verdade? Quem está mentindo nisso aí? Qual a história que corresponde à realidade? Ou os dois estão mentindo? Mais uma pergunta. O que aconteceu com os habitantes de Debir? O que aconteceu com os habitantes de Debir? Segundo Josué 10:38-39, lá fala claramente que a cidade foi totalmente destruída pelos exércitos de Josué, não sobrando nenhum sobrevivente. Pode olhar aí, Josué 10:38. Diz claramente que Josué destruiu todo mundo, ele não sobrou ninguém, né? Aí até no final fala assim, ó, não deixou restar sobrevivente. Olha aí, Josué 10:38 e 39. Só que Caleb, amigo pessoal de Josué, algum tempo depois foi se estabelecer nessa região. E segundo o relato do livro de Josué 15:15, a cidade e seus habitantes ainda estavam lá. Pode olhar aí na sua Bíblia, Josué 15:15. Diz assim, ó, então subiu dali até os habitantes de Debir. Ué, mas os habitantes não tinham sido todos destruídos por Josué? E agora? Aí passou um tempo, o Caleb vai lá e eles estão lá. Né? Afinal de contas, o que aconteceu com os habitantes de Debir? Me responda, por favor. Foram todos destruídos, conforme Josué 10:38-39? Ou estavam todos lá ainda tempos depois, conforme diz Josué 15:15? Me responda. Outra pergunta, quantos filhos teve Jessé, o pai do rei Davi? Quantos filhos teve o pai do rei Davi? 1 Samuel 6:10-11 enumera claramente que ele tinha 8 filhos. Porque enumera 7 irmãos de Davi e por fim fala de Davi. Então, 8. Né? Mas, se você olhar em 1 Crônicas 2:13-15, fala claramente que Davi tinha 6 irmãos e ele era o 7º. Né? Afinal de contas, Davi, ele teve 7 irmãos e ele era o 8º, conforme afirma categoricamente 1 Samuel 16:10-11, ou ele tinha 6 irmãos e era o 7º, né? Conforme fala claramente 1 Crônicas 2:13-15. Quantos filhos, pergunto novamente, quantos filhos teve Jessé, pai do rei Davi? 7 ou 8? Outra pergunta, quantos cavaleiros do rei Hadadezer Davi capturou em batalha? Quantos cavaleiros do rei Hadadezer Davi capturou em batalha?
Segundo diz 2 Samuel 8, 3 e 4, confirma sem sombra de dúvidas que foram 1.700 cavaleiros. Pode ler aí na sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 3 e 4. Diz claramente, né, que Davi capturou 1.700 cavaleiros do rei Hadadezer. Porém, se você ler em 1 Crônicas 18, 3 e 4, lá fala claramente que foram 7.000, né, que Davi golpeou esse rei, né, Hadadezer, né, e também capturou, né, 1.000 carros e 7.000 cavaleiros dele. Afinal de contas, volto a te perguntar, quantos cavaleiros do rei Hadadezer Davi capturou em batalha? Né? Foram 1.700, conforme diz 2 Samuel 8, 3 e 4, ou foram 7.000, né? Aí já é um número mais expressivo, conforme diz 1 Crônicas 18, 3 e 4. Me responda, por gentileza. Outra pergunta, na guerra contra os sírios, quantos condutores de cavalos o exército de Davi matou? Na guerra contra os sírios, quantos condutores de cavalo o exército de Davi matou? Vamos ver a resposta da Bíblia? 2 Samuel 10, 18 afirma que foram 700. Pode olhar aí na sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 10, versículo 18. Diz que Davi matou 700 condutores de cavalos. 700 condutores de cavalo do exército sírio. Bom, essa é a resposta de 2 Samuel 10, 18. 700, né? Tá bem claro aí, né? Você viu aí na sua própria Bíblia? Agora vamos ver o que nos responde 1 Crônicas 19, 18. Lá diz claramente que Davi foi matar dos sírios 7.000 condutores de carros. 7.000. Afinal de contas, vou perguntar novamente, quantos condutores de cavalo o exército de Davi matou na guerra contra os sírios? Quer dizer, quantos condutores de cavalo sírios foram mortos pelo exército de Davi? Segundo diz o relato de 2 Samuel 10, 18, foram 700 condutores. Já em 1 Crônicas 19, 18 foram 7.000. Já um número mais imponente, né? 7.000. Afinal, foram 700 ou foram 7.000? Mais uma pergunta. Quando Davi resolveu fazer o censo em todo Israel, quais foram os resultados desse censo? Aquele censo lá que eu mostrei no começo, que um relato diz que foi Deus que incitou Davi e o outro diz que foi o diabo que induziu, afinal. Né? E os resultados também é uma contradição enorme. Os resultados desse censo, pelo que diz 2 Samuel 24, 9, os resultados do censo foram 800.000 homens aptos para manejar a espada de Israel e 500.000 homens em Judá. Segundo diz o relato de 2 Samuel 24, 9. 800 homens em Israel e 500 em Judá. Só que, se você for responder essa pergunta em 1 Crônicas 21, 5, que é um relato paralelo que conta o mesmo evento, lá diz que os resultados do censo foram totalmente diferentes. Né? Em 1 Crônicas 21, 5 diz que eram 1 milhão, olha bem, 1.100.000 homens aptos para manejar a espada em Israel e 470 em Judá. Afinal de contas, eram 800.000 homens em Israel e 500 em Judá, ou eram 1.100.000 homens em Israel e 470 em Judá? Qual está dizendo a verdade? Qual traz o relato correto? Né? Afinal de contas, esse censo aí, qual, né, os números corretos desse censo? Me responda aí. Outra pergunta. Quanto Davi pagou pela eira ou terreno de Ornã, que também é chamado de Araúna na Bíblia? Davi comprou um terreno desse Ornã, ou desse Araúna, né? Ele comprou. Quanto que ele pagou? Pelo relato de 2 Samuel 24, 4, olha aí na sua própria Bíblia.
Se você está achando que eu estou inventando esses números, olha aí. 2 Samuel 24:4. Lá fala com todas as letras que foram pagos 50 ciclos de prata. Porém, em 1 Crônicas 21:25 mostra um Davi bem mais generoso, que pagou 600 ciclos de ouro. Isso mesmo, 600 ciclos de ouro. Veja aí na sua Bíblia, de modo que Davi deu a Ornã, pelo lugar, ciclos de ouro no peso de 600. Vou voltar a repetir a pergunta. Quanto pagou Davi pela eira, ou terreno de Ornã, ou Araúna, né? Que ele tinha, era chamado tanto de Ornã como de Araúna na Bíblia? Quanto? 2 Samuel 24:24 diz que foi 50 ciclos de prata, né? Uma quantia mais baixa. Já em 1 Crônicas 21:25 já subiu o valor para 600 ciclos de ouro. Outra pergunta. Quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, conquistou a terra de Judá, quantos homens que tinham acesso íntimo com o rei foram levados com ele? Nabucodonosor conquistou Judá. E a Bíblia diz que ele levou com ele, né, alguns homens que tinham acesso íntimo ao rei. Quantos ele levou? O relato de 2 Reis 25:19 deixa claro que foram 5. Olha aí, 2 Reis 25:19. Ele levou 5. Já o relato paralelo de Jeremias 52:25 diz que foram 7. 7. Afinal de contas, quem está dizendo a verdade? O escritor de 2 Reis 25:19, que falou que foram 5 homens que foram levados por Nabucodonosor, que tinham acesso íntimo ao rei, ou o relato de Jeremias 52:25, que diz que foram 7. Quem está dizendo a verdade? Ou os dois estão mentindo? Ou houve um erro de copista, como muitos religiosos tentam, né, consertar a situação? Né? Mas Deus não estava inspirando esses escritores? Por que ele permitiu esses erros? Se ele é todo-poderoso, criador do universo, ele vai permitir que esses erros, esses dados todos que se contradizem, incoerentes, discrepantes, que causam confusão, estejam na sua palavra tão preciosa? Deus estava querendo causar uma confusão na mente das pessoas? Por que ele permitiu isso? Se ele é realmente o Deus que inspirou esse livro. Por que existem essas discrepâncias? Por que existem essas incoerências? Me diga aí você, o que você acha? Pensa que são só esses exemplos? Não. Tem muitos outros exemplos. Por exemplo, vou perguntar a vocês, aonde morreu o rei Josias? Segundo diz o relato de 2 Reis 23, 29 e 30, Josias morreu no campo de batalha de Megido. Pode olhar aí o relato na sua Bíblia, 2 Reis 23, o capítulo, o versículo 29 e 30. Lá diz claramente que Josias morreu no campo de batalha em Megido. Já no relato paralelo de 2 Crônicas 35, 23 e 24, o rei Josias foi ferido em seu carro de batalha no campo de Megido, pediu aos seus servos que colocassem num outro carro de guerra e ele retornou a Jerusalém e foi morrer em Jerusalém. Pode observar aí, 2 Crônicas 35, versículo 23 e 24. Afinal de contas, Josias morreu no campo de batalha lá mesmo em Megido, ou ele foi só ferido no campo de batalha e foi morrer em Jerusalém? Foi levado para Jerusalém e morreu em Jerusalém. Qual relato diz a verdade? Qual diz a mentira? Ou os dois estão mentindo? Como explicar uma incoerência, uma contradição dessas, se levarmos em conta que os religiosos dizem que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, que Deus acompanhou todo esse processo, que estava ali orientando os homens? Será que ele deixou escapar esse detalhe? Para quê? Para causar confusão? Será que ele ia permitir relatos conflitantes na sua tão preciosa palavra? Uma mensagem tão importante para a humanidade? Deus ia deixar essa confusão toda aí? Para quê? Você acha que é só isso? Não, existem muitos aqui. Se vocês quiserem, eu fico aqui 10 horas falando de contradições, incoerências e discrepâncias da Bíblia.
mas aí o vídeo vai ficar muito longo, né? É muito cansativo. Então, eu vou falar aqui mais uns dois aqui, só para a gente arrematar por hoje. Eu pergunto a vocês, quantos filhos teve Mical, esposa do rei Davi? Me diga aí, quantos filhos Mical teve? Se você procurar na Bíblia a resposta em 2 Samuel 6:23, lá fala que ela morreu sem ter filhos, não teve filho nenhum. Olha aí, pode olhar. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23. Lá diz assim, ó, no que se refere a Mical, filho de Saul, ela não veio a ter nenhum filho até a sua morte. Pode acompanhar na sua Bíblia aí. Se você acha que eu estou inventando isso, veja com seus próprios olhos. 2 Samuel 6, 23. Mical não teve nenhum filho. Morreu sem ter filhos, não é isso? Bem, se você olhar a resposta já em 2 Samuel 21, 8, lá diz que ela teve 5 filhos. Olha bem, uma mulher que não tinha filho nenhum, em 2 Samuel 6, 23, agora em 2 Samuel 21, 8, ela já teve 5. E ainda dá o nome ainda dos filhos dela. Afinal de contas, quantos filhos teve Mical? Me responda aí. Um trecho da Bíblia que também é clássico nessa questão de mostrar as incoerências, as contradições, as discrepâncias, as informações conflitantes na Bíblia, são os relatos das genealogias, em especial a genealogia de Jesus. Se você olhar nos evangelhos, tem um relato da genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1, e tem um relato da genealogia de Jesus em Lucas, capítulo 3. Então nós temos esses dois relatos paralelos. Se você, abre sua Bíblia aí, por favor. Se você analisar no capítulo 1 de Mateus, a genealogia de Jesus, você vai observar alguns pontos interessantes aí, que eu vou destacar aqui e você confira na sua própria Bíblia. No Evangelho de Mateus, diz claramente que Jesus foi filho de José, que foi filho de Jacó. Ó, quer dizer, Jacó era avô de Jesus, no caso. O pai de Sealtiel foi Jeconias, Abiúde era filho de Zorobabel, Jorão era o pai de Osias, que era pai de Jotão. Josias era o pai de Jeconias e, finalmente, Zorobabel era filho de Sealtiel. Essas informações estão claramente explícitas na genealogia encontrada no capítulo 1 de Mateus. Agora, se você for no capítulo 3 de Lucas, você já vai encontrar informações totalmente diferentes nessa genealogia, né? Lá em Lucas, já fala categoricamente que Jesus foi filho de José, que foi filho de Eli. Lembra que lá em Mateus fala que José foi filho de Jacó? Aqui fala que José foi filho de Eli. Quer dizer, que o avô, o suposto avô de Jesus, era Eli. Em Lucas fala que era Eli. Já em Mateus fala que é Jacó. Afinal, quem foi o avô de Jesus? Me responda aí. Foi Jacó, conforme diz a genealogia de Mateus, ou foi Eli, conforme diz a genealogia de Lucas? Lá em Lucas também fala que o pai de Sealtiel foi Neri. Neri foi o pai de Sealtiel. Porém, em Mateus fala que foi Jeconias. Afinal de contas, quem foi o pai de Sealtiel? Foi Jeconias, conforme diz Mateus, ou foi Neri, conforme diz Lucas? Lá em Lucas fala que Reza foi filho de Zorobabel. Só que lá em Mateus diz claramente que Abiúde era filho de Zorobabel. Afinal de contas, quem era o filho de Zorobabel? Eu te pergunto novamente. Foi Abiúde, conforme diz a genealogia de Mateus? Foi Abiúde? Ou foi Reza, conforme diz a genealogia de Lucas? Então, nós vemos aí muitas contradições e incoerências. E se você olhar lá em Crônicas, que são os registros originais hebraicos das genealogias, você vai encontrar outras discrepâncias, outras incoerências. Por exemplo, em Crônicas são citados os nomes de todos os filhos de Zorobabel. Né? Todos os filhos são citados. Só que lá não cita o nome nem de Reza,
que foi citado na genealogia de Lucas, e nem de Abiúde, que foi citado na genealogia de Mateus. Tanto o nome que está em Mateus como o nome que está em Lucas, né, como filho de Zorobabel, não se encontra na lista oficial dos filhos de Zorobabel, lá em 1 Crônicas 3, 19 a 20. Pode abrir sua Bíblia aí, 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 19 a 20. Olha lá os filhos de Zorobabel e vê se você acha algum filho que chama Reza ou algum filho que chama Abiúde. Não existe. Então, além das genealogias, tanto do Evangelho de Mateus e de Lucas, darem informações conflitantes, lá nos originais das genealogias, em Crônicas 3, 19 e 20, 1 Crônicas 3, 19 e 20, não cita nenhum deles, nem o que é citado em Mateus, nem o que é citado em Lucas. Jeorão, ou Jorão, né, conforme a versão aí, se você vai ver, pode ser um nome ou outro, mas significa a mesma pessoa, era pai de Acasias, lá em Crônicas, do qual nasceu Joás, que gerou Amazias, que foi pai de Azarias, que finalmente gerou Jotão. E isso nas genealogias oficiais de 1 Crônicas 3, 11 a 12. Você vê que de Jeorão ou Jorão até Jotão, passou-se aí 4, 5 gerações. Ó. Depois veio Acasias, Josias, Amazias, Azarias, para finalmente vir Jotão. 5 gerações. Só que, conforme você viu lá nas genealogias, lá em Mateus, já vai direto, né? Já vai direto. De Jorão, passa por Osias, que vai para Jotão. Né? Jorão era pai de Osias, que era pai de Jotão. Então, quer dizer, de Jorão para Jotão, só uma geração, né? Um era avô do outro. Só que nas genealogias dados livros de Crônicas, 1 Crônicas 3, 11 e 12, você viu aí na sua Bíblia que passou 5 gerações de um para o outro. E lá no Evangelho de Mateus apenas 2. Josias era avô de Jeconias, conforme diz 1 Crônicas 3, 15 e 16. Josias era avô de Jeconias. Avô de Jeconias. Só que em Mateus, na genealogia de Mateus, fala que ele era pai. Afinal de contas, ele era pai ou avô. Zorobabel era filho de Fadaia. E Seatiel era tio de Zorobabel. Né? Então, o pai de Zorobabel, mesmo segundo a 1 Crônicas 3, 17 e 19, nas crônicas oficiais das escrituras hebraicas, Zorobabel era filho de Fadaia. Fadaia. Está claro lá, pode olhar na sua Bíblia. 1 Crônicas 3, 17 a 19. Só que, na genealogia de Mateus, fala que Zorobabel era filho de Sealtiel, que era o tio dele lá nas crônicas oficiais, em 1 Crônicas 3, 17 a 19. Né? Então, segundo as crônicas oficiais dos hebreus, Sealtiel era tio de Zorobabel. Só que o escritor do Evangelho de Mateus colocou, né, ele como pai de Zorobabel. Ele era tio de Zorobabel. E Mateus coloca como pai, né, ou o escritor do Evangelho de Mateus coloca como pai de Zorobabel. Então você vê aí que é um samba do crioulo doido. Né? Uma bagunça total. Né? Uma confusão total. Não é à toa que o escritor da primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 4, insta os seus leitores a não ficar prestando muita atenção em genealogias, que isso não leva a nada, não sei o quê. Eu creio que ele escreveu isso porque a confusão era tão grande, né, nos escritos das genealogias, tanto de Mateus como de Lucas, se comparados com as genealogias originais das crônicas dos hebreus, as oficiais, é tanta confusão, tanta desinformação, tanta incoerência, que o escritor da primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 4, né, fala para não dar muito assunto para essas genealogias, não. Quer dizer, não fica dando muito papo, não, que isso aí causa muita confusão. Gente, a confusão quem fez foram os escritores da Bíblia, né, que se dizem inspirados por Deus. Se a Bíblia realmente é um livro inspirado por Deus, como que Deus permitiu uma confusão tão grande dessa? Né? Uma verdadeira
salada, uma celeuma, uma zorra total. Né? Se a Bíblia realmente fosse um livro inspirado por Deus, será que o Criador de todos os universos, Deus Todo-Poderoso, não estaria ali, né, orientando os escritores? Como que ele permitiu, né, que os escritores cometessem erros tão ridículos, tão crassos? Né? Era uma coisa tão banal, tão simples, porque as crônicas oficiais dos hebreus eram um assunto sério, né? E os hebreus tinham acesso a essas crônicas, né? O livro hoje bíblico da primeira e segunda crônicas, na época, ele era disponível aos hebreus, né? Ele estava ali para quem quisesse ver. As genealogias dos hebreus eram muito bem relatadas, né? Só que os escritores dos evangelhos, né, parece que não tiveram nem o trabalho de ir lá e conferir, né? Era tão simples. Se quisesse fazer uma relação de genealogias, era só conferir nos relatos das crônicas, as genealogias oficiais, e fazer direitinho. Não, eram tão equivocados, tão loucos, que foram fazendo de qualquer jeito ali, escrevendo o que vinha na cabeça, entendeu? E o que gerou toda essa confusão, né? Então é um erro histórico infantil, né? Um erro histórico grotesco. E os escritores dos evangelhos cometeram, né? Então, a pessoa, o religioso, que afirma que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, como que ele pode, né, ver essas contradições, essas incoerências? Né? Todos aqui que eu citei, né? Eu citei aqui dezenas de exemplos nesse vídeo. Né? Como explicar isso? Né? Ah, mas isso é erro de tradução, isso é erro, né, na hora da cópia, esqueceu um número, errou uma coisinha aqui, isso aí não é importante, o mais importante está correto, o quê? Você vê, os religiosos ficam tão apavorados, desesperados para tentar defender a fé deles, que eles começam a tentar, né, usar os seus malabarismos teológicos, seus contorcionismos, né, hermenêuticos, suas exegeses, para tentar dar uma tapeada, dar uma amaciada nisso aí, né? Dar uma maneirada nessas contradições, minimizando o assunto, né? E fala, não, isso é detalhes que não tem tanta importância. Gente, mas como não tem importância? Né? Se você quer passar uma mensagem para o seu filho, por exemplo, vamos supor que o seu filho mora longe, e você precisa passar uma mensagem importantíssima para ele, vital para a sobrevivência dele, né? Você escreveria um negócio de qualquer jeito, né? E escreveria de forma metafórica, simbólica, cheia de segredos, de enigmas, para confundir ele. E ainda entregaria essa mensagem para uma pessoa, vamos supor que você não pudesse levar, aí você entregaria para um mensageiro qualquer, né? Que é relapso, que é esquecido, ou que não é de confiança? Com certeza não, né? Com certeza você entregaria a um mensageiro fiel, né? Um mensageiro que tem uma reputação, né, de levar a mensagem corretamente, sem erros, né? E você escreveria da forma mais clara possível, sem erros, né? Sem contradições, sem incoerências, sem confusões, né? Então, agora imagine Deus, o Criador, segundo os religiosos, o Criador de todo o universo, né? Será que ele não ia, né, se ele realmente orientou esses escritores, ele não ia corrigir, né, orientar esses escritores para que eles não cometessem esses erros tão crassos, tão infantis, né? E trazendo uma história toda confusa, você não sabe o que é a verdade. Veja bem, esses exemplos que eu citei são relatos paralelos, né? Tem como a gente comparar o que um escritor relatou sobre determinado evento com o que o outro escritor relatou sobre aquele mesmo determinado evento. Agora eu te pergunto, e os relatos que não são paralelos? Que só tem um registro. Quem garante que esse registro é correto? Quem garante que esses relatos que só tem um registro também não estão totalmente equivocados, cheios de erros, né? Relatos totalmente confusos, né? Com dados errados, né? A maneira de contar o evento totalmente errado. Como então, eu finalmente pergunto a vocês, como confiar num livro que tem tantas contradições, incoerências, discrepâncias, confusões, e afirmar que esse livro é inspirado por Deus? Me diga, você, sinceramente, tem como encarar esse livro como um livro inspirado por Deus? É claro que não, né? Se nós encararmos esse livro como um livro escrito por homens, sem nenhuma interferência de um ser poderoso, divino,
orientando isso aí tudo se encaixa, porque é normal, livros escritos por homens, realmente, pode ter erros ali, né? O escritor às vezes cometeu um agafe, um erro, né? Escreveu errado, né? Ou se não foi registrar um relato, esqueceu um detalhe, outros às vezes lembra de outro detalhe, né? Ou às vezes, por escrito de homens, às vezes inventa coisas e aquilo ali não, né, não bate com outros relatos. Então, assim, isso é normal, em escritos de homens, né? Isso é normal, entendeu? Pessoas se equivocarem, e até mesmo, né, ao fazer cópias, pode errar um zero, esquecer um, acionar um, aumentar, né? Mudar um nome, mudar uma pessoa. Ao traduzir para outras línguas, pode mudar o sentido. Então, isso tudo é normal, desde que encaremos a Bíblia como um livro humano, escrito por homens com ideias humanas, né? E totalmente humano, sem nenhuma orientação, intervenção ou sem nenhuma manutenção de um ser superior nesse livro. Aí tudo se encaixa. Agora, querer afirmar que esse livro é um livro inspirado por Deus, diante de todas essas contradições e incoerências, realmente é fechar os olhos à realidade. Bem, esse era o assunto que nós íamos conversar hoje, né? E se você chegou até aqui, é porque gostou do assunto, né? Então, vou relembrar, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo, e estoura esse like aí para nós, né? Se inscreva em nosso canal, é muito importante que você se inscreva, né? Clique aí, se inscreva em nosso canal, né? Comente o que você achou, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. E se você desejar saber mais sobre as incoerências bíblicas, tudo que eu falei aqui hoje nesse vídeo, eu tirei do meu livro. Quer saber mais? Quer aprofundar mais? Eu sempre deixo aí na descrição do vídeo os links onde você pode adquirir o meu livro, ok? E se você quiser assistir os outros vídeos da série, nós fazemos mais de 30 vídeos, né? Eu também deixo sempre na descrição do vídeo os links onde você pode assistir os outros vídeos que nós fizemos. Inclusive, eu tenho um outro vídeo também sobre contradições bíblicas. Você pode assistir também para saber mais contradições, porque são inúmeras. E se eu fosse falar aqui, eu ia ficar o dia inteiro falando de contradições, incoerências, discrepâncias, dados errados, confusões, né, nas páginas da Bíblia. Ok? No mais, eu desejo uma boa semana a todos, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.